e resolvo as questões que eu já conheço de joalheria no papel, eu ganho tempo na hora de produzir, na hora de cortar o metal, né? Então, isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção nessa pesquisa toda. Eu venho estudando isso há muitos anos, isso é matéria do meu mestrado, do meu doutorado. Então, conversando com alunos, professores, enfim, né, foi aí que fui afunilando essa problemática, né, para chegar nessa demanda e a gente ter o resultado que a gente tem hoje. Nós estamos começando a divulgar essa norma, né, porque nós achamos que é importante nós trazermos para o mundo acadêmico, né. Nós entendemos que a joalheria ela se faz na prática, mas o mundo acadêmico é o que nos dá respaldo, né, para toda a pesquisa. A joalheria até aqui ela veio de uma maneira muito informal, e ela é assim, na verdade, no mundo todo, né? Ela se faz dentro de ateliês. Agora, com as novas tecnologias, é que a gente vem vendo crescer essa demanda junto às empresas que têm produção seriada. Então, por isso, a norma se faz cada vez mais importante. Entendemos que essa informalidade, mesmo ela sendo natural, ela nos trouxe, nesse processo, agora, alguns problemas. Então, por isso que a gente está tentando atualizar todo o conhecimento para a área, né? Dentro das universidades, são poucos os cursos que nós temos. Nós tivemos, agora, felizmente, de vocês, é muito interessante que ele esteja acontecendo dentro do curso de gemologia, mas os cursos de design de joias, de uma maneira geral, nós vimos que eles cabem muito bem dentro da estrutura do design de produto, né? Nós tivemos curso na Anhembi Morumbi, nós temos cursos hoje em outras universidades, que tem essa questão colocada de uma maneira que ainda não está totalmente bem resolvida, que é exatamente tudo que envolve a questão joia, né? Essa é uma discussão nossa muito presente, porque quando a gente fala em joia, né, Miriam, Denise, lá vamos nós com nossos problemas, né? Porque a tendência que a gente tem hoje maior de discussão é o que é joia. Mas como o nosso grupo está trazendo esse problema para um glossário, nós estamos trabalhando dentro do glossário técnico de joalheria, nós estamos abordando a joia dentro da assertividade que cabe a um glossário. Então, joia, nós tratamos como todos os objetos de adorno pessoal produzidos em materiais preciosos. Todos os outros se encaixariam nos outros segmentos de folheados ou bijuterias. Evidente que nós entendemos que a joalheria de arte e a joalheria artesanal podem trazer essa questão do que é joia. Isso é uma discussão antiga, ela não começou agora, ela vem de pelo menos o começo do século passado, né? Onde as pessoas que atuavam na área quiseram trouxeram como proposta a discussão do que é precioso. Então, foi deslocada esse conceito do valor do material e ele foi atribuído mais ao valor do processo criativo. Por isso que hoje a gente fala em joalheria contemporânea, e a joalheria de arte se aproxima disso também, onde é possível trabalhar com outros materiais que não aqueles nobres, né? Com metais não nobres, que são os metais nobres. Ouro, prata, platina, me ajudem, por favor, tem mais alguns. Os não nobres não seriam considerados joias, mas nós entendemos que essas outras áreas usam esses materiais dentro dos seus processos de experimentação formal, né? E aí vale mais a questão conceitual. Então, a gente não está tratando disso no glossário, por exemplo,
né? Nós entendemos qual é a discussão. E isso é uma questão que não está nem dentro só da joalheria, né? Essa questão conceitual do valor das coisas vai passando por outras áreas também. Na joalheria, nós estamos dentro dela, estamos trabalhando com ela, nós entendemos que muitas vezes as pessoas têm nos questionado em relação ao que seja o conceito de joia. Mas para nós, tecnicamente, é esse que eu estou colocando aqui para vocês, então, né? A norma, ela vai falar da joia como um todo. Então, nós estamos tratando dos segmentos de joias, né? Dentro do setor joalheiro. Por isso, nós falamos também nos folheados e falamos também na bijuteria, tá? Então, nós temos alguns pontos aqui que a gente costuma brincar que quando a gente começa a falar é campo minado, né? Que a gente não pode querer discutir muito aqui. Enfim, essa é a norma. Eu não sei se o Marcos gostaria que eu apresentasse um pouco do texto, né, do que a gente quer. Eu tenho aqui uma apresentação que nós tínhamos preparado, mas ela é um pouco mais... Ela está mais objetiva. A norma ela foi construída com essa estrutura, né? Então, a gente tem as referências normativas, que são todas as referências das normas que nós usamos de desenho técnico geral. Termos e definições, que é um tipo de glossário que aparece no primeiro capítulo da norma. Então, aí aparecem as definições dos termos que estão usados na norma apenas. Por isso que nós ampliamos. A ideia de um glossário já era antiga, né, dentro da associação, e aí nós aproveitamos, a partir desse estudo inicial, para fazer esse glossário técnico. A representação gráfica, então, a gente analisa os tipos de representação gráfica, os tipos de desenho que existem e são utilizados dentro da joalheria, desde os rascunhos, né, passando pelos esboços, né, que é onde a gente define um pouco melhor a joia com medidas, escalas, enfim. Aliás, desculpe, nos esboços nós fazemos os desenhos ainda sem a definição de medidas e escalas, e no desenho técnico é que nós definimos tudo. Depende muito do processo de cada empresa e do processo de cada profissional. Muitas vezes a empresa pede que você apresente um esboço já como uma ilustração final da joia. Em outras, eles pedem que você apresente esse esboço, e se eles aprovarem, você faz o desenho técnico e a ilustração artística dessa joia. Então, nós tratamos também dessa diferenciação dos desenhos. Tratamos da cotagem, né, que é toda a colocação das cotas nos desenhos, sempre acompanhando aqui a norma geral do desenho técnico, as escalas, quais são as escalas mais utilizadas, e o desenho técnico das especificidades da joalheria. Então, nós tratamos de cada tipo de joia, braceletes, colares, anéis, enfim, e a melhor forma de apresentá-los em projeto. Nossa preocupação é com a apresentação final de projeto, porque é onde nós vimos o maior problema, é onde nós temos a maior queixa dos empresários. O que eles nos dizem sempre, isso talvez você já tenha escutado falar, que é comum ouvir que o papel aceita tudo, e de fato, no papel eu posso criar alguma coisa lindíssima, excepcional, que eu depois não vou conseguir colocar no metal. Então, a gente tem alguns casos que também ficaram folclóricos no setor, de empresários que compraram desenhos, porque uma prática que foi muito comum até aqui, que a gente está, felizmente, conseguindo superar, era justamente das pessoas levarem desenhos em pastas para as feiras e venderem esses desenhos. E muitas vezes eram esses os desenhos que eram inviáveis, né? Então, a gente tem alguns casos de empresários que compraram desenho
e na hora que chegaram na fábrica para produzir, pediram à pessoa para dar as especificações e a pessoa responder de que aquilo não fazia parte do trabalho dela. Isso, na verdade, acarretou um problema que é muito maior do que uma curiosidade do nosso setor. Ele causou a desvalorização do trabalho do designer dentro do setor joalheiro. Nós passamos a ouvir muitas críticas do tipo: designer não entende de produção, designer é artista, designer não conhece nada de produção industrial, nem de produção joalheira. Então, isso também é um dos motivos de nós termos feito essa norma técnica, é a valorização do trabalho do designer como uma pessoa que domina conhecimentos de diversas áreas. Eu costumo dizer que fazer uma joia única em bancada acaba sendo muito mais fácil do que fazer um projeto para uma empresa que vai reproduzir aquele desenho em milhares de peças. Porque as variáveis que entram nesse desenho de produção seriada são enormes. É onde a gente aprende mais, porque você tem limitação de materiais, limitação de medidas, limitação de processos. Então, ao designer cabe conhecer tudo isso para chegar a fazer um desenho técnico, né? Então, nós estamos valorizando o desenho técnico exatamente por ele ser esse elo que evidencia o conhecimento desse profissional que está apresentando um projeto, né? Então, nós, além dessas especificidades, tratamos de acabamentos, elementos de superfície e a forma de representá-los, e demos uma ênfase especial às fichas técnicas, que nem sempre foram valorizadas dentro das empresas, e a gente recomenda fortemente que elas sejam feitas, né? Porque são elas que devem acompanhar o desenho o tempo inteiro no processo de produção. O seu desenho, ele deve ser capaz de andar sozinho, a gente brinca, porque nem sempre o designer vai poder acompanhar esse desenho. Muitas indústrias não permitem isso, existem várias restrições, seja por segurança, enfim. Nem sempre o designer consegue acompanhar o desenho no processo produtivo, que é uma falha grave. É uma das coisas que a gente tem tentado brigar com os empresários, porque o designer deve acompanhar esse produto, esse objeto, não só ali, desde a criação até o lançamento dele numa vitrine, né? Isso é uma das coisas mais importantes da área de design. O designer é responsável por esse produto, na hora em que ele chega lá na ponta e ele é posto numa embalagem. A gente teve graves problemas com o lançamento errado em vitrines, até por empresas grandes e conhecidas, de lançarem uma coleção errada, ela não vender, eles acharem que a culpa é do designer, mas, na verdade, a informação que chegou na vitrine era completamente errada, equivocada. Então, a gente tem falado muito que é, sim, o papel do designer acompanhar esse projeto até o final. Embora o produto final do design sejam os desenhos que ele apresenta para a empresa. O produto final do design são os desenhos. Esse é o comprometimento do nosso trabalho. A partir dali, hoje a gente pede até que seja colocado em contrato que o designer deve acompanhar todas as outras etapas para dar validade ao seu projeto, né? Bom, basicamente a norma é isso. Os desenhos foram selecionados e feitos a partir de critérios que a ABNT até tem. Eles têm que ser inéditos, não podem estar publicados em nenhum outro lugar. Então, muitos de nós fizemos esses desenhos que estão publicados na norma. Nós tivemos a coordenação do Fernando Telli, que é da Fiesp Senai, ele é engenheiro mecânico, então ele tem muito conhecimento de desenho técnico e foi dada toda a orientação também para esse trabalho. Aqui nós tratamos do projeto executivo, exatamente com detalhamentos, especificações da peça, e a nossa norma está, então, disponível no catálogo da BNT,
E estão aqui os nossos contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem conversar agora mesmo a respeito, nós podemos responder as suas perguntas. Eu gostaria de passar a palavra para a Denise Maestrello, porque ela tem toda a expertise como professora de joalheria artesanal e ela pode dar essa visão do que é a norma na produção da joalheria artesanal. Vou pedir à Miriam que depois também fale, se ela achar conveniente também. Gostaria que ela falasse. E a Eliana Andrello deve entrar talvez na sequência para falar um pouco mais da produção industrial. Eni também, se quiser, se puder nos falar alguma coisa da experiência da construção da norma, seria muito bom. Muito obrigada, então. Oi, pessoal. Olá a todas e todos. Uma satisfação estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês. A minha ideia aqui é trazer para vocês as normas da BNT e o seu uso como suporte estrutural para os designers autônomos. A gente fala muito nas normas da BNT relacionadas à parte industrial, né? Então, a minha ideia aqui, como professora de joalheria artesanal e de algumas outras técnicas de joalheria artesanal, é mostrar que a norma não foi feita só para a parte da indústria, né? Então, eu vou pegar aqui a minha colinha para dar uma lidinha para vocês. Além das normas da BNT serem direcionadas para a indústria, elas também podem servir de modelo estrutural para qualquer projeto de joalheria. Como vimos, a norma da BNT NBR 17041 de 2022 estabelece requisitos para a representação gráfica de joias, tanto no desenho manual como no digital, por meio de diferentes tipos de desenhos, considerando os níveis de elaboração de acordo com as etapas do projeto. Essa norma trata da forma de representação gráfica e apresentação de projetos técnicos e criativos a otimizar a comunicação entre os profissionais de criação e os de produção, artesanal ou industrial. Aqui que é algo bem interessante, né? A gente quer mostrar que a gente quer deixar um pouquinho mais próximo o trabalho do designer com o trabalho do ourives, né? Nesse caso, de eu estar falando aqui sobre aquela pessoa que não vai trabalhar na indústria, mas ela vai querer ter a marca própria. Então, como a própria Ingrácia disse, né, a norma está estruturada a partir de termos de definições, que está no início, é um pequeno glossário utilizado no segmento joalheiro. Aí, logo depois, ela vai falar sobre a representação gráfica, que é uma linguagem de projeto, desde a criação até as etapas de desenvolvimento e execução. Dentro dessas representações gráficas, temos o rascunho, sendo a forma mais livre do desenho e não há uma especificação técnica. O rascunho é feito em uma folha branca, é a melhor forma de materializar a criatividade, né? Na etapa de desenvolvimento de projeto, os esboços ou os croquis são desenhos mais estruturados, com formas e proporções determinadas do objeto. Então, né, fizemos ali o rascunho de uma coleção, a gente está ali colocando toda a ideia naquela folha branca que está pedindo para a gente desenhar, então a gente vai depois colocar no esboço ou croquis as proporções determinadas, né? Depois disso, vem as etapas de representação de projeto. Aí nós temos a ilustração ou rendering, que pode ser feito manualmente ou por programas digitais. O desenho técnico vem com suas especificidades, né, indicando, caso tenha as medidas de padrão de joalheria, aí ali estão os pingentes, colares, brincos, broches, entre outros. E um exemplo, a gente também tem um exemplo de ficha técnica junto com as normas, tá? Na ficha técnica são colocadas todas as informações
que complementem o desenho técnico. O desenho técnico e a ficha técnica acaba sendo um documento que será entregue ao ORIS, né? Então, esse documento é a comprovação de tudo que foi pedido ao profissional. Mesmo que para quem for executar a peça, o desenho técnico e a ficha técnica são imprescindíveis para uma confecção mais rápida, estruturada e organizada. Porque é muito difícil, né? Mesmo para quem vai sentar na bancada e querer fazer a peça, sem ali ter algo estruturado. E eu vejo a norma da BNT como sendo realmente um manual, um passo a passo, que mesmo o pequeno designer, ele pode, ali ele vai ter toda uma estrutura a ser seguida. Isso é muito importante, né? A gente saber que a norma não foi feita somente para quem vai trabalhar na indústria. Então, por isso que quem está estudando design é muito importante saber sobre as normas e realmente seguir toda essa parte estrutural. Então, aqui também eu finalizando, né, mesmo que as pessoas que, além de criar, executam suas peças, as etapas da norma da BNT ajudam em toda a organização de um projeto. É um manual com passo a passo, desde a criação da peça até a sua execução. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu acho importante a gente sempre falar sobre as normas, juntamente com a indústria, mas também dando essa noção que o pequeno empresário, que o pequeno designer possa estar aí aproveitando da norma também. Muito obrigada, pessoal. Bom, eu vou fazer a minha parte também, mas vou olhar a norma por um outro lado. Eu fui professora de bancada por muito tempo, então eu tenho muito conhecimento também de como se faz a joia, e eu sou professora de designer de joias. Eu acho que, eu não sei se vocês já ouviram falar em Op Untras. Op Untras tem um livro que a gente fala que é a Bíblia da Joalheria. E ele fala uma coisa muito importante, que o conhecimento na joalheria é importante para se fazer um desenho. Então, eu vou me apegar mais à área de desenho e o porquê essa norma ajuda. Eu, dando aula, os meus alunos até brincam, porque às vezes eu olho um desenho e vejo como você prendeu essa pedra, como você cravou essa pedra. E as pessoas põem uma pedra sem ter o conhecimento, por exemplo, de cravação. Eu falo, você cravou essa pedra com guspe? Porque a gente tem que ter conhecimento para fazer uma joia, para fazer um projeto. A gente tem que entender da joia. E, às vezes, a gente está fazendo um projeto e deixa um ângulo lá que eu falo, você está fazendo do seu projeto uma arma, são pessoas que vão usar. Olha os cantos vivos que você deixou nesse desenho. Então, quando você pega o ABNT, ela dá muita explicação, por exemplo, tipos de cravações que a gente tem, porque conhecimento é necessário. Como se fazer esse desenho técnico também tem na norma. A gente estudou muito para fazer essa norma, para dar para quem vai usar. Eu falo assim, para fazer um bolo, você tem que separar todos os ingredientes, você tem que conhecer todos os ingredientes e como misturar esses ingredientes. O desenho é isso. O designer tem que saber separar esses ingredientes, o designer tem que saber mexer esses ingredientes. Então, a gente tem que ter conhecimento na joia. Então, dentro da BNT, você pega nossas normas, que foi muito discutida, medida. Qual é a medida de um bracelete? Você não vai ficar toda hora pegando uma régua e medir seu bracelete. Qual é a medida de um colar? Tudo isso faz parte de um bom design. Um bom designer tem que ter conhecimento para fazer um projeto.
Então, na ABNT, a gente conseguiu. Qual é a medida de um anel? A gente usa uma medida básica, porque o desenho da joia é fundamental que seja em escala natural, que é a famosa escala 1:1. Então, se eu vou desenhar um bracelete, qual é a medida que eu vou usar nesse bracelete? Se eu nunca fiz joia, eu vou ficar pegando uma fita métrica e medir meu pulso? Então, tudo isso a gente estudou muito para fazer uma turma de 14 pessoas, que eu costumo falar, que a gente mais aprendeu do que fez a norma. Então, é necessário conhecimento em joalheria. Não dá para sair projetando sem ter um conhecimento do que eu vou fazer. Então, por isso que a gente estudou, passou 2 anos, acho que nossa pandemia a gente passou estudando normas, graças à ajuda da Inglácia também, que ficou cutucando a gente. Então, tudo isso resultou... E com o glossário ainda que está vindo, para a gente saber conversar, eu acho que a gente tem que saber conversar. Quando você vai conversar com o Ourives, ou com ele vai ver o teu desenho, ele tem que olhar e entender aquilo. Por isso que o desenho técnico é importante. Ele tem que olhar... Você imagina se um pedreiro ou um mestre de obra vai ter que ficar chamando o arquiteto para saber o que ele fez no desenho. Ele tem que olhar e entender. E é isso que a gente quer no nosso desenho, que a pessoa, quando esse desenho chegar lá no Ourives, o Ourives vai entender. Então, por isso eu volto, vocês nunca esqueçam isso. Conhecimento é necessário para se fazer um desenho. Então, essa é a minha parte que eu queria passar para vocês. Tá bom? Obrigada. Bom, só para complementar, né, o que as amigas já falaram e o que já foi dito, a gente sempre cai nessa pergunta: por que ter uma norma específica para a joalheria, né? O objetivo, como já foi dito, e eu reforço, é auxiliar a comunicação entre os atores do processo produtivo, através de uma linguagem que seja mais padronizada, mais fácil de ser entendida. Minha experiência é acadêmica, basicamente, né? Dei aula em curso de design por mais de 30 anos, e o que eu vejo hoje, assim, os cursos voltados para a joalheria, eles precisavam de ter esse olhar mais específico, porque a gente sempre foi adaptando, né, o que tinha para a área de design de joia. Então, agora a gente conseguiu, com esse grupo, que a gente se faça entender de uma forma mais clara, mais efetiva. E para isso, na minha experiência profissional, né, reunir esse tipo de profissionais, né, que representam não só a área acadêmica, mas designers que atuam na indústria, ourives, joalheiros, professores especialistas em bancada de joalheria. Isso, para mim, foi uma vitória e tanto, né? A gente conseguir esse grupo para discutir o setor e para produzir material para o setor é uma vitória fantástica para a nossa área. Então, eu agradeço, né, por fazer parte desse grupo, que, como as meninas falaram, a gente mais aprende do que qualquer coisa, mas que venham muitos projetos a partir daí. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando os nossos projetos, e que venham mais encontros. Tá bom? Muito obrigada, professor Marcos. Vou falar aqui que aí eu apareço no... Oi. Vou falar aqui porque eu apareço em cima no púlpito, não dá. Eu quero agradecer e abrir o microfone aqui para, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação, fique à vontade, eu passo o microfone e eu acho que dá para ouvir. E aí... Alguém? Olá, boa tarde. Eu sou Leonardo, cursando gemologia, certo?
eu gostaria de perguntar para vocês o momento exato de se fazer a ficha técnica. Ingrácia, você responde? Então, depois que você tem o seu desenho aprovado e que você vai encaminhar para a produção, é esse o momento da ficha técnica, porque você precisa colocar ali todo o detalhamento do que você pensou, todas as especificações dos materiais, acabamentos utilizados. É esse o momento da ficha técnica. Certo, é porque eu já escutei assim de pessoas que trabalham na área que após a realização da sua ficha técnica, por assim dizer, na verdade ela não existe, né? Passou agora na BNT. Mas que durante o processo de fabricação de joias, devido ao maquinário não conseguir responder a toda a demanda, ela tem que passar por mudanças. E uma das características aqui para a realização da ficha técnica é diminuir esse tempo de produção. Nesse caso, é essa minha questão. Eu vou ter que conhecer, além de todas as técnicas horríveis, ou pelo menos dentro da minha capacidade. Calma. Assim, eu tenho que ter o conhecimento de onde eu estou trabalhando, para no caso eu conseguir fazer essa ficha técnica bem feita, de acordo com as capacidades. Porque, na minha visão, não tem muito sentido fazer uma ficha técnica se ela é irrealizável, tanto por questão, às vezes, de um erro de ergonomia, ou mesmo porque eu entreguei para uma empresa sem saber do que ela é capaz. Não, é exato. Na verdade, o que a gente tem falado é exatamente isso, né? Não, deu para entender. O problema é que, às vezes, a gente imagina uma joia e a gente acha que vai dar para ser feita. Por isso que a gente fala que é importante conhecimento técnico de produção. Essa visão da joia como produto, ela faz a gente pensar de um jeito diferente. Porque o design, na verdade, o design é uma maneira de pensar esse objeto, né? A maneira como eu esquematizo esse objeto. A gente só começa a desenhar depois que a gente já pesquisou muito. Por isso, hoje, a gente faz esse paralelo com o design de produto de uma maneira mais forte, porque, assim, quando você sai formado em design de produto, teoricamente, você poderia projetar qualquer coisa, né? Eu posso desenhar uma geladeira, uma caneta e posso desenhar uma joia. Diferença, eu conhecer o processo de produção. Então, se eu for desenhar uma geladeira, eu vou na fábrica ver como ela é feita. Quais são as restrições que eu tenho de produção para ela, né? Hoje a gente tem, por exemplo, as paredes de geladeira hoje são magrinhas, né? Mas antigamente elas eram bem largas por conta do processo de resfriamento que era utilizado naquela época. Com a tecnologia, isso mudou. Então, eu precisaria ir a uma indústria e entender como essa geladeira é feita, o que ela precisa como engenharia, né? Enfim, para eu poder projetar esse invólucro do mecanismo dela. Da mesma maneira, a joia. Eu preciso conhecer. Se eu for trabalhar com uma indústria, eu tenho que conhecer essa indústria, saber o que ela é capaz de fazer, se ela trabalha com fundição de alta fusão, baixa fusão, estamparia, enfim, qual é o processo produtivo dela, para saber o que eu posso projetar. Não adianta eu pensar uma peça linda se aquela indústria só trabalha com estamparia, que reduz em tudo as possibilidades da minha peça, né? Então, eu, antes de começar a desenhar, eu vou saber que processo eu disponho para fazer essa peça, né? Então, quando eu chego a fazer a minha ficha técnica, eu já dominei esse conhecimento. Teoricamente, eu cheguei até ali sabendo o que eu posso projetar. Pode ser, é claro, a gente sempre fala isso,
que eu projeto, fiz a ficha técnica e vou ter que negociar com a equipe de produção um ou outro detalhe. Pode ser que eu tenha imaginado colocar uma espessura de chapa, sei lá, de 0,7, né? Mas pode ser que aquela indústria não queira trabalhar com essa espessura. No ouro eu trabalho com menos ou mais, sei lá. É claro que o ideal seria que eu chegasse até essa ficha técnica já com essa informação. Do tipo, não, eu só vou... Olha, eu sempre falo, né, meninos, que eu fiz uma coleção para a Avon, que foi onde eu mais aprendi, porque, tipo, a tiragem de cada peça era, no mínimo, 50 mil peças, né? Então, para fazer, por exemplo, um bracelete, eu tive que modificar meu projeto inteiro, porque eu pensei num bracelete desse de você vestir, que tinha uma abertura atrás, mas, na verdade, pela liga que eles utilizavam, não daria para fazer isso, porque a liga quebra, aquela liga quebrava. Então, eu tive que mudar o desenho, manter na frente do bracelete o desenho, colocar elos e fazer corrente para trás. Porque se eu tivesse uma variação muito grande de medida de pulso, provavelmente a pessoa vestindo quebraria aquele bracelete no primeiro, segundo dia de uso. Então, esse tipo de informação é fundamental, mas eu tive que modificar no processo, de entender quais eram as limitações. Então, quando você começa um projeto, você já tem que ter todas essas informações. Por que nesse caso específico eu não tinha? Porque foi um concurso. Eu desenhei de uma maneira genérica. Só fui me deparar com as limitações de produção na hora que eu cheguei dentro das 5 indústrias que desenvolveram a coleção. Aí cada uma tinha um jeito de resolver problemas, eu tive que lidar com tudo isso. Então, isso é fundamental, você entendeu? É assim, pode ser que você chegue lá com a ficha técnica e o moço lá da produção te diga, ingresso, aqui não tem nada a ver. Tá bom, então onde foi que eu errei? Vamos voltar e rever a ficha técnica e o que eu tinha previsto. Entendeu? Mas o ideal é que ela já chegue determinada, definida. Certo, porque eu também achei importante vocês comentarem essa questão do empresário em relação ao design, de ele acompanhar os processos. Aqui eu imagino que grande parte da gemologia não vai exatamente para uma grande joalheria de produção em série, apesar de não ser impossível, claro. Mas essa comunicação mesmo vai partir de nós. Por exemplo, eu não vou trabalhar com essa empresa porque ela não quer ter contato comigo. Tipo, ela não quer me deixar participar do processo. É isso, basicamente. Olha, não sei se é isso, porque você não vai perder o seu projeto. É uma prática. A maior parte das indústrias trabalha assim, você entendeu? Então, se você disser, não vou trabalhar com essa porque não me deixa participar do processo, você provavelmente vai ter dificuldade de ter com quem trabalhar, você entendeu? O que a gente está tentando fazer hoje é toda uma mudança de cultura em relação ao design. Então, a gente está construindo uma cultura de design dentro do setor joalheiro. É isso que a gente está tentando fazer, de uma maneira muito séria, para que as pessoas respeitem o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado. Mais alguém? Boa tarde. Sou aluna do curso de gemologia também e aluna da disciplina de design. A minha pergunta é complementar ao que o Levi perguntou, que essa informação é importante, não é? Saber como que está organizada a empresa que vai produzir a joia. A minha pergunta é, essa informação importante, ela já consta lá das regras da ABNT, para que você faça a ficha técnica, é importante que você conheça o processo de produção
e verifique se aquilo que você está planejando, né, se aquilo que você vai desenhar pode ser produzido pela empresa. Essa questão já consta lá da ABNT? Olha, a gente tem que, na verdade, a gente não pode colocar isso em norma, né? O ideal é que a pessoa que vai apresentar o seu projeto já saiba, já tenha essa informação, né? A gente não tem como colocar isso em norma. A norma, ela trata das especificidades, né? Mas a gente não teria como dizer isso em norma. Desculpe, tem um netinho aqui. Podemos partir para a próxima pergunta ou mais alguma consideração? Me chamo Kátia, sou ex-aluna do curso de Artes Visuais e passei pela turma da professora Kelly e do professor André, aqui na Gemologia. Eu gostaria de perguntar sobre os protótipos, porque ficou uma coisa assim, a dúvida é, se eu faço uma escultura, eu vou ter que conceitualizar. Então, a partir daí, eu vou ter que fazer um estudo, conceitualizar, e como é que isso entraria nessa ficha técnica? Ou não entraria nessa parte de conceitualização? Porque se eu vou fazer uma escultura que pode ser levada para a área do design, eu vou ter todo um estudo de pesquisa, até porque eu não posso pegar, apropriar de uma cultura, marajoara, por exemplo. Pegar uma marajoara, faço né? Como essa conceitualização entraria dentro da ficha técnica? Porque saindo da arte, né, o que é arte, o que é joia, o que é precioso, como vocês falaram, é tudo muito complicado dentro da arte contemporânea. Porque vai depender da contextualização. Entendeu? E eu gostaria também de levantar um outro assunto da Goldtech de 2012, se eu não me engano, com relação aos estudos sobre o começo das coleções, porque é uma coisa assim, que estava muito devasada aqui no Brasil e estava chegando muita coisa dos chineses e continua chegando. A minha preocupação e até um questionamento é se essa formalização da BNT seria mais um engoto, porque na área de têxtil tentaram padronizar e continua um fuê, né? Desculpa o palavreado. Então, isso também não seria um problema para esse Orives que trabalha lá na sua bancada sozinho, ou para esse pequeno artesão que está querendo começar agora, porque não adianta nada também o aluno se matar para aprender essas formas técnicas e a empresa simplesmente vai na China e manda fazer tudo lá e chega aqui, né? Então, assim, como professoras, doutoras, mulheres, foi levantada essas questões? É isso que eu gostaria de saber. Obrigada. Olha, a questão que você falou de conceito, eu vou pegar a primeira parte do que você falou. A questão de conceito, ela não entra na ficha técnica. O que a gente tem falado é que isso, em design de produto, a gente tem como prática fazer um memorial descritivo. O memorial descritivo é que apresenta toda a contextualização do seu projeto, né? Então, toda a parte de conceituação projetual vai ser apresentada ali. A ficha técnica é basicamente feita de dados, tá? Ela é muito objetiva, muito assertiva. A gente tem feito em paralelo, nós fizemos na Feninger, na Tecnogold, a parte de desenvolvimento de projeto. A ficha técnica é uma das etapas do desenvolvimento de projeto. Então, contextualização de projeto é outra coisa, entra em memorial descritivo.
tá? Que também deve ser feito no final do seu trabalho e apresentado ao seu cliente, quando ele houver, né? Se for a sua coleção, muitas vezes você pode fazer até para registro seu, para você ter isso como documentação, né? Do seu projeto. A segunda parte, eu não sei se eu entendi muito bem. Na verdade, a norma, ela não pretende ser um engodo. A gente está apresentando possibilidades das pessoas terem referências e parâmetros de projeto. A gente tem que dizer também que norma técnica, ela não é mandatória, essa é a palavra. Ela não tem força de lei, embora em algumas outras áreas, em alguns setores, quando existe algum problema, as normas são invocadas. E quando elas não são utilizadas, as pessoas podem responder juridicamente por não terem atendido aquela norma. Mas a norma de desenho técnico de joias, ela não é de uso obrigatório em lugar nenhum. Ela é uma proposta de melhoria da comunicação entre esses profissionais. O fato de desenvolvermos coleções aqui e elas hoje estarem sendo produzidas na China, a gente tem que entender que não é só na área de joalheria. A China e a Índia hoje são as fábricas do mundo. Tudo é desenhado nos países e é enviado para lá para produzir em grande parte. Eu acabei de receber um convite de uma pessoa para desenvolvimento de uma coleção que ela produz tudo na China. Então, eu teria que fazer todo o detalhamento dos meus desenhos, muito bem explicados, para que eles funcionassem lá, né, com o processo de produção deles. Quem vai produzir... eu preciso, assim, saber, não, eles vão fazer isso em baixa fusão. Tá bom, eu sei como é que eu tenho que apresentar o meu desenho. Eu sei o que eu posso apresentar como proposta. Você entendeu? Porque o design é uma visão de todo, não é só desenho, né? O desenho é a ferramenta do design. A gente se confunde muito quando a gente fala... e a gente tem tentado falar muito sobre isso, porque são 3 acepções diferentes de design. Você fala de design como desenho, design como forma e design como projeto. O design como projeto é esse que nós estamos tratando. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de desenho, simplesmente. Nem simplesmente da forma. Fazer a forma nunca foi fazer design. Quem fala isso é porque não conhece design. A gente tem falado muito sobre isso. E as pessoas usam muito mal esse termo, né? Então, a gente tem design de unha, design de cabelo, design de tudo hoje, porque é bacana. Mas a contextualização de projeto, para nós, é fundamental. E ela vai funcionar se você souber que a fábrica da China vai poder fazer aquilo em alta fusão, ok. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu tenho que botar na ficha técnica. Ela não pretende... Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, no sentido dela ser um engodo, né? Porque a ideia é de que ela te traga referências para você poder trabalhar. Entendeu? Só para complementar, a BNT, a gente não fez isso como lei, mas como ajuda. É exatamente isso. Só para complementar também, a ideia, né, de ter uma norma não é engessar o processo, não é assim, se você não fizer dentro da norma, não vai servir. Pelo contrário, os ourives, né, conforme a gente chega com um desenho que tem medidas, que está bem claro como que pretende ser desenvolvida a peça, eles agradecem. Porque se você chega com um desenho artístico maravilhoso, nada contra, mas assim, ele tem que interpretar aquilo lá, e ele tem dificuldades, na indústria tem dificuldades de interpretar a sua ideia, porque a ideia está na sua cabeça, né? E se você, depois do artístico, você passar por um desenho técnico que está colocando
as medidas reais, como que pode ser, que processo pode ser usado e etc., você vai facilitar muito a produção, né? E viabilizar, né, a sua ideia. Então, é isso, ela não vem como uma forma de engessar o processo criativo, ou tolher, ou ter algum aspecto que seja negativo. A ideia é facilitar mesmo, facilitar a comunicação. É uma ajuda, é muita Por ajuda. livres da cabeça do criativo, do professor, do aluno. Então, se a gente tiver parâmetros, se a gente tiver formato para a gente se basear e poder trabalhar, facilita, né? Mas se não for para facilitar, também não tem problema não usar. Isso não é uma lei, né? É apenas um parâmetro para. Você falou sobre o joalheiro lá na bancada, né? Mas esse joalheiro também reclama. A gente tem contato com muitos deles que dizem que tem muita gente que se apresenta como designer, chega lá com um rabisco num papel e não consegue dizer o que quer. Senta do lado dele e fica tentando dizer o que quer da peça, quer dizer, transmissão oral do desenho, né? Porque ela também não sabe colocar e, infelizmente, se apresenta como designer. Então, por isso, a gente tem uma multidão de designers hoje que são pessoas totalmente inabilitadas para fazer esse trabalho. Que é muito bacana fazer desenho, né? Desenho é fácil. O problema é a gente conseguir produzir. Virar realidade. Acho que respondeu. Não sei se. Boa tarde, meu nome é Carolina Costa, sou aluna de Gemologia da matéria de Design 1. E o que vocês gostariam de ter colocado na norma da ABNT, mas pela, talvez, estrutura ou limitação do que poderia ser colocado, mas vocês não puderam colocar? Algum tema que vocês gostariam de ter abordado, mas por uma limitação, seja conceitual, estrutural da norma, vocês não conseguiram abordar? Olha, eu vou responder, vou começar só a responder, porque, na verdade, tem muitas coisas, né? Mas o que a gente não pode colocar é opinião pessoal, né? Então, eu acho que isso tinha que ser assim. Bom, tudo foi muito discutido e a gente sempre aprendeu assim, procurou, né? Buscou chegar num consenso para tudo, porque são, né, as várias formas de pensar que a gente tem que interpretar e finalizar. Então, não usar a opinião pessoal, eu gosto, não gosto, eu prefiro, não prefiro, tudo isso foi evitado e foi buscando um consenso mesmo, ouvindo todas as partes, para poder chegar no mais geral possível, né, que acontecesse. Isso foi uma das coisas. Especificamente nessa norma, uma das coisas que a gente gostaria de ter falado é exatamente sobre essa dinâmica do projeto, né? Que a gente não pôde colocar nessa norma, porque ela trata de desenho técnico, especificamente. Quem sabe, mais para frente, a gente faça um documento sobre projeto, que a gente já vem desenvolvendo isso, foi o que a gente apresentou na Tecnogold. Aí seria objeto de um novo documento. Então, essa, sem dúvida, é uma das coisas que a gente gostaria de ter tratado dentro da norma e gostaria de estar tendo essa divulgação também. Mas a gente vai fazer. Então, né? Ok? Ok? Bom, ninguém mais quer fazer pergunta, fazer uma colocação? Então, pessoal, estou tentando falar aqui com vocês. Eu gostaria de fazer o seguinte: vamos dar mais uma passada para uma fala final de cada uma de vocês e em seguida a gente encerra. Então, tá bom? Pode ser assim? Pode. Só um momento. Pode falar, Eni.
Bom, então eu vou agradecer, né, essa oportunidade. Tá, vou esperar um pouquinho. Tem mais uma pergunta? Pode falar. Na real, não é uma pergunta que está bem elaborada. É que, pelo que eu entendi, as normas técnicas devem ser vistas como uma linguagem universal entre quem participa do processo de fabricação. Ok. Elas sempre estão em atualização, aparentemente. Eu acredito que tenha sido comentado aqui. Temos várias referências pelo mundo sobre quem domina o quê. Por exemplo, a China, lapidação. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos. Ou não, vou botar. Enfim, cada um domina sua tecnologia. E vocês têm alguma previsão sobre o comércio? Quero dizer, a ficha acabou de ser lançada, muita coisa aparentemente vai ser mudada nessas relações. Vocês têm algum pensamento sobre isso? Uma nova reunião daqui a alguns anos? Você fala de revisão da norma? Sim, também, mas de acordo com as novas tecnologias que estão por vir. Porque além do mercado tradicional, nós também temos a prototipagem rápida, que atualmente ela tem se desenvolvido muito rápida. Por exemplo, a cada, vamos supor que não mais do que 7 meses, já temos uma nova tecnologia que atende uma maior especificidade. Então, Sim, é que, na verdade, as normas, elas, até por regra da BNT, elas têm, sim, que ser revistas, né? Agora, acho que cada 5 anos, se não me engano. Mas, sem dúvida, a questão da tecnologia altera tudo e nós podemos fazer revisão sempre que for necessário. O que a gente falou quando estávamos fazendo essa norma, é que ainda hoje muitas pessoas, muitos profissionais trabalham com desenho manual, mas muitas empresas já estão adotando a prototipagem rápida, o desenho 3D, enfim. Mas a base é a mesma, a base do desenho técnico é a mesma. Então, se eu tenho que entender desenho técnico para poder fazer esses desenhos lá nos programas, porque uma das queixas dos professores de programas, dos muitos programas digitais, é exatamente as pessoas chegarem muito cruas, né, de desenho, para lidarem com ferramentas até do próprio programa, né? Não tem ideia do que seja uma vista lateral, enfim. E a gente tem escutado isso dos professores, né? Eles estão dizendo, nosso ideal é que os alunos tivessem um curso de desenho técnico antes de vir fazer um Rhino, por exemplo, né? Então, sim, a gente tem essa preocupação e tem essa observação, sim. Inclusive, para entrar com o Rhino, é interessante saber desenhar. Se você não, o Rhino é um programa completamente geométrico. Se você não entende a geometria do seu desenho, como que você vai passar por Rhino? Então, você tem que entender o seu desenho para poder passar para o Rhino. Inclusive porque o próprio Rhino te faz a ficha técnica. Mas você tem que saber colocar no Rhino os seus desenhos, as suas medidas. Quer complementar? Quer falar? Eu ia só comentar assim, que no nosso grupo, nós temos, todos entendem um pouquinho, né? Cada um tem uma expertise numa área, mas a gente tem duas pessoas, um como professor e outro como designer, que são expertise nessa área 3D, nessa área digital, e é importante que a gente tenha, né, essas pessoas no grupo, justamente para ir atualizando, para a gente não ficar discutindo alguma coisa que já está em desuso ou não. Então, o grupo ele é bem misto, diversificado. Né? Tem gente mais jovem, tem gente mais... Tem de todas as...
porque precisa ser assim, senão a gente fica muito fechado no nosso universo, né? A ideia é tentar abranger para facilitar, para atender, senão fica sem sentido, né? E na nossa norma a gente fala um pouco do 3D também. É que talvez a gente ficou falando só um desenho técnico, mas na norma a gente faz referência à prototipagem. Eu participo de alguma que eu desenho, tipo assim, desde a fundamental, então aquele toque artístico. Mas eu só comecei a conhecer o 3D a partir de 2019. Desde então eu tenho pesquisado, buscando conhecer mais. Eu vejo que, claro, como você disse, dentro da própria comunidade, as pessoas chegam, por exemplo, eu preciso saber desenhar o que, sabe, as bases geométricas. Mas eu também vejo o desenho técnico como uma ferramenta de aprendizagem do desenho, porque a pessoa está ali trabalhando um modelo geométrico e ela se força a aprender sua visão todas laterais. Eu acho que quem já teve contato com o 3D sabe como funciona. As bases são as mesmas. Inclusive, trabalhar a sua escala real no próprio programa, tanto como tirar a quantidade de material que você está trabalhando a partir do que você cria. E eu acredito que sim, você consegue tirar uma ficha técnica a partir disso. Quero dizer, não existe uma metodologia certeira. Como tinha dito antes, o desenho geométrico é importante, sim, mas isso não é uma barreira para quem quiser começar a partir da modelagem 3D, correto? Não, não é uma barreira. Ele é uma ferramenta a mais para você. Na verdade, um conhecimento importante para você. Entendeu? Porque você vai ter que especificar muitas coisas. A gente até conversou muito isso na BNT, que a gente brincava, falou assim, olha, vai saber se quem projetou esse determinado programa conhecia desenho técnico, porque coloca ali algumas ferramentas dentro do programa que não tinham nada a ver com as normas, nem com as ISO, né? E agora fica meio curioso, porque muita gente fica querendo mudar a norma para agradar os programas, né? Para poder acompanhar os programas. Enfim, mas quanto mais conhecimento você tiver, melhor, né? Então, desenho técnico não é um impedimento, mas eu acho que ele é um conhecimento fundamental. Acho que a gente trabalha assim em cima de demanda, né? Então, conforme está precisando, a gente vai mudando. E o desenho técnico ele é sempre necessário, é um conhecimento que faz falta. Assim. Na própria indústria, às vezes eles contratam professores para darem aula de desenho técnico lá dentro, para que eles possam se comunicar melhor, para que eles possam entender o que uma área está mandando para outra e assim por diante. Então, essa demanda, ela existe, né? Por isso que a gente acabou vendo a necessidade, né, de montar todo esse projeto. Bom, vou começar a finalizar, então, eu queria agradecer a presença de vocês, o interesse, eu espero que vocês continuem nessa área, a gente ficou muito contente, né, de ter uma faculdade de gemologia dentro desse rol de interesses que a gente está buscando disseminar e passar a nossa experiência, trocar, né, experiência com vocês. Espero que a gente tenha mais encontros nesse sentido. Muito obrigada a vocês, ao professor Marcos, disciplina C, e até a próxima. Agradeço a todas e todos, em especial ao professor Spinassi, que está sempre ali com a gente, sempre nos ajudando muito também no nosso grupo, e deixar aí o resumo do que eu realmente acho, não, mas tendo que um resumo do que a norma é um manual, né? É um passo a passo para nos ajudar
ao você ter um início, um meio e um fim dentro de um projeto. Um abraço a todos e muito obrigada. Eu também só quero agradecer por vocês terem nos ouvido, espero que a gente tenha passado algo que vocês aproveitem e vamos esperar uma nova reunião qualquer hora. Obrigada, ao professor Marcos, por nos chamarmos para fazer parte dessa tarde aí com vocês. Eu também quero agradecer ao Marcos o convite, a oportunidade de nós falarmos para vocês, que é importante. Eu até já falei isso para o Marcos, eu acho que um curso de design dentro de um curso de gemologia, ele deve mesmo se dedicar a dar protagonismo às gemas, né? A gente no Brasil tem gemas muito importantes e reconhecidas, né? E que os projetos de vocês de design evidenciem, deem esse protagonismo às gemas, né? Que isso é muito importante para nós. Muitas das nossas mais importantes empresas cresceram e se fizeram a partir das gemas, né? A gente tem a Amsterdam Sauer, né? A própria Gaster. Então, são bons exemplos para vocês. E agradeço muito a oportunidade, sucesso para todos. Obrigada, professor Marcos. Bom, gostaria de agradecer a todas, vocês são sempre muito solícitas e essa experiência toda é uma honra para a gente receber. Agradecer a presença dos professores aqui presentes, Janaína, e também aos estudantes. Então, muito obrigado, espero que todos tenham aproveitado e aproveite o resto da tarde com os professores em sala de aula. Tá bom? Obrigado.